Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cerimônia estava em pleno andamento no pátio do Palácio Real. Bandeiras tremulavam ao vento, convidados estrangeiros murmuravam em seus trajes suntuosos, e a guarda real, alinhada com precisão militar, permanecia imóvel como uma estátua de mármore. Em meio à multidão, uma jovem negra, vestida com simplicidade, observava a cena. Seus olhos estavam fixos em um guarda em particular, o capitão Ethan Hove, conhecido por sua lealdade absoluta à coroa. Mas em um momento específico, ela fez um gesto quase imperceptível, um movimento rápido dos dedos, um sinal codificado que ninguém mais percebeu. E de repente, contrariando todas as expectativas, o guarda quebrou o protocolo. Virou abruptamente a cabeça, deu um passo à frente, um ato proibido durante uma cerimônia oficial, e seus olhos arregalados revelaram uma emoção que não deveria demonstrar. Os outros guardas permaneceram imóveis. Os diplomatas cochichavam. A rainha franziu a testa. Capitão Hove, o que você está fazendo? Gritou um oficial superior, mas ele já não estava mais ouvindo. Caminhou em direção à jovem, finalmente reconhecendo-a. E naquele silêncio suspenso, ela murmurou. Você prometeu que voltaria, Ethan, e nunca voltou. O sol nascia lentamente sobre as torres de pedra do Palácio de Windsor Hall, lançando uma luz dourada sobre o pátio pavimentado. Era o dia da cerimônia da coroa anual, um evento onde nobres, diplomatas e guardas reais se reuniam para renovar seu juramento de fidelidade. Tudo tinha que ser perfeito, cada passo, cada olhar, cada gesto importava. A guarda real formou duas fileiras impecáveis. À frente delas, o capitão Ethan Hove, de 28 anos, vestia o uniforme azul escuro, adornado com medalhas. Tinha a reputação de soldado irrepreensível, frio e disciplinado, um homem que priorizava o dever acima de tudo. Mas, sob sua expressão impassível, algo ardia, uma antiga dor, cuidadosamente escondida. No extremo oposto do pátio, em meio à multidão densa, uma jovem negra observava a cena. Ela vestia um vestido bege simples, discreto demais para a ocasião. Seus olhos castanhos profundos seguiam o capitão sem piscar. Seu coração batia forte. O nome dela era Amara Lewis. Ela não o via há 10 anos. Ethan não sabia que ela estava lá. Para ele, Amara pertencia a um passado que ele teve que enterrar quando se juntou à guarda real. Ela vinha de uma pequena vila esquecida, destruída após uma revolta injustamente esmagada pelas tropas reais. Naquele dia, ele recebeu ordens para não fazer nada. E, no entanto, ele jurou a Amara, pouco antes de ser levado embora. Quando tudo isso acabar, eu voltarei para você. Mas ele nunca mais voltou. Soou a fanfarra. A rainha entrou seguida pelos embaixadores. Os guardas endireitaram-se em uníssono. Ethan ergueu a espada para a saudação oficial. E foi então que ele a viu. Uma figura discreta, entre duas colunas. Um olhar que ele reconheceria em qualquer lugar. Amara. Ela sentiu um nó na garganta. Mal se mexeu, mas sua mão direita fez um gesto breve e preciso, 3 dedos entrelaçados, seguido de um movimento circular do pulso. Um sinal secreto. Aquela que eles haviam inventado há muito tempo, quando eram crianças, para se comunicarem secretamente na floresta. Um sinal de urgência. O sinal da verdade. Ethan sentiu o coração disparar no peito. Aquele gesto, ninguém mais poderia saber. E antes mesmo que pudesse pensar, quebrou o protocolo. Ele baixou a espada. Deu um passo à frente. Depois, um segundo. Os tambores pararam. Um murmúrio percorreu a multidão. Capitão Hove! Exclamou o marechal. Mas Ethan não conseguia mais ouvir nada. Seu olhar não se desviou de Amara. Ele sabia que acabará de cometer um ato imperdoável, um grave erro militar, mas ele não se importou. Porque se ele havia quebrado o protocolo, era porque ele havia entendido. Algo terrível estava prestes a acontecer. Murmúrios percorreram a corte real como uma onda de choque. As trombetas silenciaram, os nobres trocaram olhares preocupados e a rainha, imóvel em seu trono cerimonial, observava friamente a cena. O capitão Ethan Hove, um símbolo da disciplina real, acabará de quebrar um dos protocolos mais sagrados. Ele havia saído da fila durante a cerimônia de juramento. Um ato que, para qualquer outro guarda, teria resultado em demissão imediata. Mas Ethan já não dava ouvidos às ordens gritadas atrás dele. Ele caminhou em direção a Amara, através da multidão petrificada. Cada passo ecoava como um trovão nas pedras da calçada. Os guardas hesitaram em prendê-lo, ninguém ainda ousava entender. Amara, por sua vez, manteve a calma. Seus olhos brilhavam com uma intensidade dolorosa. Quando ele se aproximou dela, ela simplesmente murmurou:
Você demorou um pouco, Ethan. O guarda olhou para ela, sem fôlego. Por que esse sinal? Ele perguntou com a voz baixa, quase rouca. Porque eles vão matá-la. Ela respondeu. Ethan Blemmy. Quem? Amara lançou um olhar discreto em direção ao palco. A rainha. Ou melhor, alguém que quer vê-la morta. Os policiais se aproximaram deles, cautelosos. O marechal assobiou uma ordem. Capitão Hove, retorne imediatamente ao seu posto. Mas Ethan deu um passo além, colocando discretamente seu corpo entre Amara e a vista dos outros. E explique-se. Ele respirou. O não aqui. Eles estão nos observando. Cada movimento, cada palavra está sendo gravada. Ela lhe entregou um pequeno pedaço de tecido dobrado, escondido na mão. Ele reconheceu imediatamente o emblema bordado, o falcão prateado, símbolo do Serviço de Inteligência Real, uma unidade secreta cujos membros supostamente estavam mortos ou haviam sido dissolvidos há anos. E onde você conseguiu isso? Demait, Abazourdi, do seu pai. Ethan estremeceu. E meu pai morreu na frente de batalha. Não, Ethan. Ele foi eliminado, pelas mesmas pessoas que querem a rainha hoje. Um som seco ecoou, botas batendo no chão. 2 guardas se aproximaram para prender Amara. Ethan cerrou os punhos. O protocolo exigia que ele recuasse, mas seu instinto gritava ao contrário. Capitão Hove, fique longe dessa mulher. Não, ele respondeu calmamente. Um murmúrio de medo percorreu as fileiras. Ethan desembainhou lentamente sua espada, não para ameaçar, mas para proteger. Ele apontou para o chão e declarou em voz firme. Se esta mulher está se manifestando, é porque possui informações vitais para a segurança do reino. Qualquer tentativa de prendê-la será considerada um ato de traição contra a coroa. Seguiu-se um silêncio gélido. Até mesmo a rainha intrigada fez sinal para que os deixassem em paz. Amara fez uma leve reverência. Obrigado, capitão. Então ela sussurrou. Sigam-me. Se ficarmos aqui, eles nos silenciarão antes do fim da cerimônia. Poucos minutos depois, Ethan e Amara saíram silenciosamente do pátio por um corredor lateral que dava para as passagens subterrâneas do palácio. O eco de seus passos se misturava ao som distante dos tambores. Ethan ainda segurava o pedaço de tecido na mão. Ele ainda não sabia que aquele simples sinal do passado havia desencadeado a maior conspiração que o reino já conhecera. O corredor subterrâneo estendia-se sob o palácio como uma serpente de pedra. Tochas tremeluziam, projetando sombras trêmulas nas paredes úmidas. Ethan avançou primeiro, espada desembainhada, enquanto Amara o seguia de perto, segurando uma pequena bolsa de couro nas mãos. Eles pararam em uma sala esquecida e semi-desmoronada, onde antigos símbolos reais jaziam cobertos de poeira. Ethan virou-se abruptamente para ela. Agora fale. O que tudo isso significa? Amara respirou fundo. O reino está em perigo, Ethan. E tudo começa aqui, neste palácio. Ele franziu a testa. Você está falando de uma conspiração? Sim. Uma conspiração orquestrada durante anos por pessoas próximas à rainha. Não são inimigos estrangeiros. São seus próprios conselheiros. Ethan deu um passo para trás, atônito. E isso é impossível. O Conselho Real é o centro do poder. Exatamente. E é aí que eles atacam. Eles querem provocar uma crise, para culpar o povo das províncias do sul, a sua, Ethan. O guarda sentiu o coração apertar. Você quer dizer, minha aldeia? Amara assentiu lentamente. O plano deles é simples, assassinar a rainha durante a cerimônia da lua de inverno e, em seguida, incriminar os ex-soldados negros das províncias. Eles dizem que será um ato de vingança racial. Um silêncio pesado se instalou. Ethan baixou os olhos com a garganta apertada. E você, como sabe de tudo isso? Amara tirou da bolsa um pequeno medalhão de prata, gravado com o mesmo falcão que estava no tecido. Porque eu fazia parte disso, Ethan. Eu trabalhava para a rede secreta do rei antes da morte dele. Seu pai me treinou. Ethan ficou paralisado. O mundo parecia girar ao seu redor. Você conhecia meu pai? Melhor do que você imagina. Ele confiou sua proteção a mim antes de morrer. Ele sabia que um dia você se veria dividido entre o dever e a verdade. As tochas tremeluziram com mais violência. Um som metálico e estridente ecoou atrás deles. Ethan imediatamente se endireitou, espada erguida. Uma figura apareceu na entrada da sala. Um homem de casaco preto, ostentando a insígnia do conselho. Seu olhar gélido recaiu sobre eles. Vejo que o passado encontrou o caminho de volta para você, Capitão Hove. Amara empalideceu. Lord Alvorsen, ela murmurou. O homem esboçou um sorriso frio. Eu te avisei, Amara. Uma garota como você não tem lugar nos assuntos do reino. Ethan imediatamente se posicionou na frente dela.
Mais uma palavra e eu o prenderei por comentários sediciosos. O senhor não terá tempo, capitão. Com um movimento rápido, Alvorsen sacou uma adaga de prata e a arremessou na direção deles. Ethan desviou com um único golpe. O impacto enviou um estrondo metálico ensurdecedor pela sala. Amara aproveitou a confusão para agarrar o braço de Ethan. Precisamos fugir agora. Ele não está sozinho. Atrás de Alvorsen, figuras armadas começaram a aparecer, emergindo da escuridão. Soldados do conselho, rostos cobertos, espadas desembainhadas. Ethan percebeu que não havia saída pela porta. Ele agarrou Amara pela mão, olhou para a velha parede rachada atrás deles e sussurrou. Seguro e firme. Ele golpeou a pedra com sua espada. A parede cedeu, revelando uma passagem estreita que descia às profundezas. Enquanto ele e Amara corriam para dentro, ele ouviu a voz gélida de Alvorsen ecoando atrás deles. Você pode fugir, Rove, mas a verdade sobre o sangue vai te alcançar. Na escuridão do túnel, Amara ofegou, com o coração batendo descontroladamente. Ethan, por sua vez, permaneceu em silêncio. As palavras do homem ainda ecoavam em sua cabeça. A verdade sobre o sangue. No fundo, ele sabia que essa frase escondia algo ainda mais terrível. Um segredo sobre suas origens, sobre o verdadeiro herdeiro do trono. O túnel parecia interminável. O ar estava pesado, denso de poeira e silêncio. Ethan e Amara caminhavam à luz bruxuleante de uma tocha que ele acendera às pressas. O terreno descia suavemente, serpenteando sob os alicerces do palácio. A fuga deles tinha sido barulhenta. Alvorsen e seus homens logo os encontrariam. Mas por enquanto, eles estavam sozinhos. Amara parou, encostou a mão na parede e sussurrou. Esta passagem, seu pai me mostrou. Ela leva aos arquivos secretos, onde as verdadeiras crônicas do reino são guardadas. Ethan franziu a testa. As crônicas. Aquelas que nunca foram mostradas ao povo. Os arquivos de sangue. Caminharam por mais alguns minutos antes de chegarem a um grande portão de ferro, adornado com o emblema do Falcão Real. Ethan aproximou-se e colocou a mão sobre ele. A fechadura abriu com um clique abafado. Lá dentro, fileiras de prateleiras empoeiradas se estendiam até onde a vista alcançava, repletas de pergaminhos lacrados, baús e livros proibidos. Uma sala esquecida por gerações. Amara caminhou em direção a um baú de madeira preto. Me ajude a abrir. Eles levantaram a tampa. Dentro, um único manuscrito encadernado em couro vermelho. Na capa, uma frase gravada em letras douradas. O sangue dos reis, le sangue des rois. Ethan sentiu um arrepio percorrer a nuca. O que é isso? Amara olhou para ele por um longo tempo antes de responder. A verdade. Aquela que o conselho jurou ocultar. Ela abriu o manuscrito. Na primeira página, um selo rompido, depois uma genealogia escrita à mão. Ethan traçou os nomes com o dedo, até parar no último. Ethan Rove. Não, isso é impossível. Amara olhou para ele com seriedade. Você não é apenas o filho de um soldado, Ethan. Você é o filho do rei Adriano IV, o irmão secreto da atual rainha. Ethan deu um passo para trás, sem fôlego. As lembranças voltaram à tona. Sua infância em uma aldeia do sul, os olhares desconfiados, as ordens contraditórias. Seu pai adotivo que sempre se recusava a falar sobre sua juventude. Meu pai, será que ele sabia? Sim, Amara respondeu suavemente. Ele te escondeu para te proteger. O conselho jurou eliminar todos os vestígios de sangue real misturado com o do povo negro. Ethan cerrou os punhos. É por isso que eles querem a rainha morta. Para que eu seja acusada, para que tudo seja apagado, uma segunda vez. Exatamente. E Alvorsen sabe disso. Ele deixou você viver para poder ficar de olho em você mais de perto. Um silêncio tenso se instalou entre eles. Ethan sentou-se em uma pedra com os olhos fixos no chão. Toda a minha vida servi à coroa, sem saber que era o meu próprio sangue. Amara ajoelhou-se diante dele. Você não serviu à causa errada, Ethan. Você serviu ao povo. E agora cabe a você escolher qual rei você quer ser. De repente, um ruído ecoou à distância, passos rápidos, vozes. Eles haviam sido encontrados. Amara fechou o manuscrito às pressas e o guardou na bolsa. Rápido por aqui. Mas antes que pudessem se mover, a porta atrás deles explodiu sob a pressão de um ariete. Uma dúzia de guardas do conselho invadiu a sala com as armas em punho. Alvorsen entrou com o rosto coberto de poeira, mas seu sorriso ainda gélido. Então era verdade, disse ele calmamente. O bastardo real finalmente encontrou sua coroa. Ethan endireitou-se, segurando a espada em uma das mãos com fogo nos olhos. Se você quer o trono, Alvorsen, terá que conquistá-lo por cima do meu cadáver. Será um prazer. As lâminas se chocaram, o eco do metal ressoando nas entranhas do palácio.
Amara, agachada atrás de uma coluna, vasculhou freneticamente sua bolsa, procurando uma maneira de escapar. Mas naquele instante, ela viu Alvorsen fazer um gesto discreto com a mão, uma ordem. 2 arqueiros, posicionados em emboscada na entrada, armaram seus arcos. Ethan, absorto na luta, não os viu. Amara cria. A Ethan não. A flecha cortou o ar com um assobio. Um grito rasgou o silêncio. A flecha voou com um assobio agudo e atingiu seu alvo. Mas não era Ethan. Amara avançou sem pensar, derrubando o capitão no chão. A flecha perfurou seu ombro, atravessando o tecido de seu vestido bege. Ela abafou um grito, com os dedos tremendo de dor. Ethan, atônito, a abraçou. Amara. Não, espere. Ela esboçou um leve sorriso. Eu te prometi que te protegeria. Ele a abraçou forte, com o coração disparado antes de olhar para Alvorsen. Seu olhar, geralmente calmo, transformou-se em uma tempestade. Você acaba de assinar sua própria sentença de morte. Ele se levantou lentamente, pegou sua espada e se posicionou entre Amara e os guardas do conselho. Seu uniforme, um símbolo de lealdade, pareceu de repente queimar em seus ombros. Você traiu o reino. Você traiu a coroa. E ousou derramar o sangue de um inocente em solo rei. Alvorsen jazia ali paralisado, impassível. O reino pertence aos de sangue puro. Não a um bastardo mestiço com negros. Ethan sentiu sua raiva explodir. Ele saltou para frente, suas espadas se chocando em uma explosão de ruído e faíscas. Os guardas recuaram, aterrorizados pela violência da luta. Amara, semiconsciente, murmurou fracamente. E Ethan, o manuscrito não o decepciona. Essa é a prova. Ele ouviu as palavras dela em meio ao tumulto, e isso lhe deu forças renovadas. Ele aparou o ataque seguinte, desviou-se e com um movimento preciso desarmou Alvorsen. Sua espada voou pelo ar e caiu no chão. Alvorsen cambaleou, mas um sorriso insano surgiu em seus lábios. Você acha que pode salvar a rainha? Ela já está condenada. Ethan ergueu sua espada, mas antes que pudesse golpear, um ruído ecoou atrás deles. Trombetas. Vozes gritavam. A pesada porta se abriu de repente. A rainha entrou cercada por sua guarda pessoal. Seu rosto, geralmente impassível, estava marcado por espanto. Ela contemplou a cena, os corpos, a poeira, o manuscrito aberto no chão, e finalmente Ethan. Capitão Hove. O que significa essa loucura? Ethan caiu de joelhos, colocando sua espada à sua frente. Majestade, precisa ouvir a verdade. Ele pegou o manuscrito, abriu-o na página fatídica e entregou-o à rainha. As palavras eram claras, a linhagem real, o sangue misto, o nome Ethan Adrien Hove, filho secreto do rei Adriano IV. A rainha recuou transtornada. Seus lábios tremeram. E isso é impossível. Alvorsen tentou falar, mas 2 guardas reais o agarraram pelos braços. Ethan olhou para ela. Majestade, não quero trono nem glória. Quero a verdade. E justiça para aqueles que o seu conselho silenciou. Amara, amparada por um guarda, murmurou. Seu irmão queria união, não divisão. Foi por isso que o mataram. Um silêncio pesado se instalou. A rainha fechou os olhos. Então, lentamente ela começou a falar. Lord Alvorsen deve ser preso e o conselho expurgado. Quero que tudo o que foi ocultado seja revelado. Os guardas obedeceram. Alvorsen foi arrastado para fora da sala, seu sorriso desaparecendo nas sombras. Mais tarde, no pátio do palácio, o amanhecer começava a surgir. Ethan, sentado perto de Amara, estava enfaixando o ferimento dela. Os pássaros mal cantavam, e a calmaria da manhã contrastava fortemente com a tempestade que acabavam de enfrentar. Amara olhou para ele, com os olhos brilhando de ternura. Você fez o que seu pai nunca conseguiu. O que é? Ele perguntou. Escolher o povo em vez do trono. Ethan sorriu, colocando a mão sobre a dela. É o único juramento que jamais quebrarei. Algumas semanas depois, um novo decreto foi proclamado. O Conselho das Províncias Unidas, que reunia nobres e pessoas do Sul, acabará de ser criado. E na Guarda Real nasceu uma nova lenda. Há de um capitão com sangue real e coração rebelde. E de uma mulher que, com um simples gesto de mão, mudou o destino de um reino. Anos se passaram. O reino de Vinsorral mudou. Bandeiras antes manchadas pelo medo agora tremulam livremente ao vento de novas manhãs. O povo do sul não caminha mais de cabeça baixa e nas ruas da capital, crianças negras e brancas brincam juntas sem medo de olhares indiscretos. Nos degraus do antigo palácio foi erguida uma estátua. 2 figuras estão lado a lado. Um guarda com a espada abaixada. E uma jovem levantando a mão, 3 dedos entrelaçados, o pulso virado num gesto codificado. O sinal secreto que mudou a história.
Todos os anos, no dia do juramento, a rainha, idosa, mas ainda ereta, vem depositar ali uma coroa de flores brancas. Para além dos muros de pedra, numa casa discreta na orla das colinas, vive Ethan Hove. Seus cabelos ficaram grisalhos, mas seu olhar não perdeu nada de sua chama. Ele passa os dias ensinando estratégia e coragem aos jovens recrutas da nova guarda do reino. E quando a brisa da noite atravessa os campos, dizem que às vezes ele levanta a cabeça, procurando com os olhos a estrela de Amara, aquela que ele havia gravado no céu da memória. Porque Amara Lewis não sobreviveu ao ferimento sofrido naquele dia. Ela faleceu antes do amanhecer, com um sorriso nos lábios e a mão entrelaçada na dele. Mas antes de partir, ela sussurrou estas palavras para ele. Você nunca precisou de um trono para ser rei. Desde então, Ethan sempre carrega consigo um pequeno medalhão de prata, gravado com o falcão real e o símbolo que eles haviam inventado quando crianças. O falcão do reino e a mão do povo. Duas forças que ninguém jamais conseguirá separar novamente. E quando os sinos tocam em Windsor Hall, os mais velhos ainda sussurram esta lenda. Certa vez, uma menina negra fez um sinal para a guarda real. E com um único gesto, ela subjugou o poder. Naquele dia, sangue e justiça finalmente se reconheceram.